fogueira que aquece lindos momentos, acende a chama escoteira aqui dentro, sempre alerta para na vida servir, seguindo os exemplos do autor Bipi. Na união encontramos a esperança de um planeta melhor para nossas crianças, movimento que nos faz enxergar o amor e a paz que só Deus pode dar. Sempre alerta para fazer o melhor possível, um grande exemplo como este é preciso. Longos anos de lutas, vitórias de fé, no nosso grupo escoteiro Santilé. Aventuras, jornadas e acampamentos, nada é mais forte do que este sentimento. Ver toda a família escoteira reunida, aonde reina a alegria. Sempre alerta para fazer o melhor possível, um grande exemplo como este é preciso. Longos anos de lutas, vitórias de fé, no nosso grupo escoteiro. Sempre alerta para fazer o melhor possível, um grande exemplo como este é preciso. Longos anos de lutas, vitórias de fé, no nosso grupo escoteiro Santilé. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Fogo de Conselho da Semana da Pátria de Caxias do Sul. O tema nacional da Semana da Pátria deste ano é o hino nacional brasileiro. Merece registro a riqueza histórica, gramatical e poética, bem como a construção harmônica da melodia que ficou reconhecida mundialmente como uma das mais belas composições musicais do gênero. A trajetória da criação do hino nacional aguça a curiosidade para o conhecimento histórico e cultural que norteia a construção do espírito patriótico do povo, constituindo-se na alma de uma nação, como sabiamente expressou o poeta Olavo Bilac. Pelas suas características de beleza poética e primor musical, constitui-se num robusto emulador, motivando o povo brasileiro na busca de seus ideais nobres e significativos para o desenvolvimento humano, patriótico e cívico, em defesa dos fundamentos constitucionais que inspiram a nação, que são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Nas palavras de Lilian Maria Martins de Aguiar, a canção que representa uma nação, como hino nacional do Brasil, exalta fatos acontecidos, simboliza todas as lutas por elas passadas, carrega a identidade de um povo e a grande responsabilidade de ser o porta-voz da nação brasileira para o restante do mundo. Convidamos a todos para cantarmos o hino nacional brasileiro. Alerta, firmes, em saudação às bandeiras. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, a pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, a pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convidamos agora a diretora-presidente do Grupo Escoteiro Saint-Hilaire, senhora Denise Bampo, para seu pronunciamento. Boa noite a todos. Na pessoa da autoridade máxima do nosso município, o excelentíssimo prefeito, senhor Flávio Cassina, saúdo todas as autoridades, todos os irmãos de ideal, escoteiros e bandeirantes e demais pessoas que estão assistindo o nosso fogo de conselho da Semana da Pátria. Com muita honra e orgulho, o Grupo Escoteiro Saint-Hilaire aceitou o desafio de receber e guardar a chama do fogo simbólico e realizar este fogo de conselho nesta Semana da Pátria tão atípica. Hoje estaríamos todos reunidos ao redor da fogueira. Mas como dizia Poliana, temos que ver o lado bom das coisas. Estamos distantes, mas muito próximos uns dos outros, unidos num só coração. Graças à tecnologia e às redes sociais, conseguimos chegar até você, no conforto da sua casa, para juntos celebrarmos este momento tão especial para nós brasileiros. A Semana da Pátria é um momento de união do povo brasileiro, pelo patriotismo e em defesa dos valores fundamentais. Ao resgatar os valores cívicos, reforçamos o espírito de brasilidade, que tem o condão de estimular o país em seu processo de desenvolvimento e crescimento. O fogo de conselho é uma das tradições mais antigas do movimento escoteiro, momento em que nos reunimos ao redor da fogueira para apresentações, canções e reflexões. As atividades do fogo de conselho têm como objetivo desenvolver a criatividade, a imaginação, a facilidade de expressão, a sociabilidade,
as habilidades artísticas e a autoconfiança, a espiritualidade e principalmente a alegria do jovem. Um lindo fogo de conselho para todos nós. Sempre alerta. Vamos acompanhar agora a reflexão desta noite, que será realizada pelo diretor do Campo Escola Escoteiro do Rio Grande do Sul, chefe Geraldo Tcharaju Barbosa. Houve um tempo em que as fogueiras eram acesas, logo que as estrelas começavam a brilhar no firmamento, e a imagem do cruzeiro resplandece, indicando um novo começo de uma noite em que a avó Lua, com todo o seu esplendor, ilumina os campos, as matas, os rios, o mar, e muitos seres, ao redor do calor, cantavam hinos de louvores, contavam histórias de homens e mulheres. 204 anos já se passaram, e um botânico francês, encantado com as florestas de nosso imenso Brasil, estudou e catalogou mais de 3.000 espécies das exuberantes belezas florais. Suas novas descobertas mostraram ao mundo um país fantástico. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilha no céu da pátria nesse instante, fazendo com que o verde louro desta flâmula diga paz no futuro e glória no passado. Um passado em que valentes guerreiros e guerreiras lutaram na velha senhora por mais fraternidade, mais amor ao próximo, e lá deixaram suas marcas, suas vitórias, seus destinos, sem nunca deixarem de dizer: verás que um filho teu não foge à luta, nem quem teme, quem te adora a própria morte. Senta a pua! Hoje, num tempo mais próximo, as luzes destas descobertas, das conquistas realizadas, as fogueiras, em alguns cantos de Gaia, são acesas, iluminadas pelas energias de cada um que neste momento, entrelaçados pela tecnologia, conectados e de olho numa tela ou telinha, sentindo o sorriso, a mão amiga, a curiosidade e a certeza de um encontro de corações fraternais. Que as brasas dessas fogueiras que temos em nossos corações jamais se extinguem, sejam sempre alimentadas pelo entusiasmo de seguir em frente, em qualquer tempo e espaço, navegando em barcos de um barão de Tefé. Siga livre, emanando a força do amor fraternal. Tempo de entusiasmo e de coragem, em que todo desafio é mais um convite à luta que a gente enfrenta com toda a disposição de tentar algo novo, de novo e de novo, e quantas vezes for preciso. Grande mistério, derrame suas bênçãos a cada um de nós. Estamos juntos nessa jornada fantástica e iluminada. Gratidão. Vamos acompanhar agora o pronunciamento do excelentíssimo prefeito de Caxias do Sul, senhor Flávio Cassina. Boa noite a todos os participantes. Desejo cumprimentar os integrantes da Liga de Defesa Nacional, do Movimento Escoteiro, do Grupo Saint-Hilaire, que é o patrono desse ano, a equipe da Secretaria de Esporte e Lazer e todos que acompanham essa cerimônia. Desejo falar da importância em preservar as tradições, mesmo de forma diferente, online, para preservar a saúde de todos. Não deixemos morrer a chama da pátria, do amor ao nosso país, valorizar nossos símbolos, principalmente a bandeira e o hino nacional, que são os temas do corrente ano. Os valores também que devemos preservar, evidentemente, o civismo, a democracia, principalmente o público jovem, e agradeço a oportunidade de estar representando o município nesta hora, e mais uma vez um chamamento à nossa juventude para que preserve seguramente todos os valores pátrios que tanto fazem parte do nosso dia a dia e tanta falta fazem na nossa juventude de hoje. Tenhamos esse cuidado, então, de preservar tudo que é sagrado daquilo da nossa pátria. O tema regional da Semana da Pátria de 2020 é a Força Expedicionária Brasileira e a participação dos gaúchos na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito bélico global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, mas dirigido pelas grandes potências da época, que se dividiram em dois grandes blocos opostos,
os aliados, liderados por Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética, e o eixo, constituído pela Alemanha, Japão e Itália. A princípio, a posição brasileira foi de neutralidade em relação ao conflito. Porém, desde o início de fevereiro de 1942, submarinos alemães e italianos iniciaram o torpedeamento de embarcações brasileiras no Oceano Atlântico, em represália à adesão do Brasil aos compromissos da Carta do Atlântico, que previa um alinhamento automático com qualquer nação do continente americano que fosse atacado por uma potência extracontinental, o que tornava sua neutralidade apenas teórica. A participação mais importante do Brasil foi no Teatro de Operações da Itália, com a Força Expedicionária Brasileira. A FEB teve sua formação definida entre Getúlio Vargas e Roosevelt, na Conferência de Potengi, em Natal, em 1943. Mas sua criação foi protelada por um ano após a declaração de guerra. Foi expressiva a participação de gaúchos na Segunda Guerra Mundial, não só pela quantidade, que foi cerca de 2.000 brasileiros nascidos no Rio Grande do Sul, como pela relevância das funções que exerceram na organização do contingente e no comando das operações, e também pelas demonstrações de patriotismo e coragem que deram no Teatro de Operações da Itália. Muitos não voltaram vivos da guerra, irrigaram o solo italiano com o sangue de heróis da pátria. É um legado a ser estudado e reverenciado. Vamos assistir agora o vídeo do Museu dos Ex-Combatentes da FEB na Segunda Guerra Mundial. Olá, eu sou o Guilherme, sou estudante de História da Universidade de Caxias do Sul. Eu sou Gabriel e também estudo História na UFRGS. Além disso, trabalhamos aqui no Museu dos Ex-Combatentes da FEB na Segunda Guerra Mundial. A FEB foi a Força Expedicionária Brasileira, que combateu na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados contra as forças do nazifascismo. Depois que eles voltaram da guerra, os veteranos acabaram se juntando à Associação Nacional dos Veteranos da FEB e criando um núcleo regional aqui na cidade de Caxias do Sul. Em 1976, com o auxílio da prefeitura, adquiriram um imóvel para ser o local de reunião dos veteranos e suas famílias, além de ser um museu. Conforme o tempo foi passando, vários deles adoeceram, alguns já tinham morrido, e temendo que se perdesse esse espaço de memória, o presidente da associação, Alberto Arioli, passa a administração do museu para a prefeitura, no ano de 2002. A partir desse momento, ocorre todo um esforço de historiadores para reinaugurar o museu no ano de 2007, com o formato atual. Além do canhão, que chama a atenção de quem passa na rua, são centenas de peças expostas aqui no museu e mais de 1.200 ao todo. A grande maioria delas é doação do acervo pessoal dos próprios veteranos. Convidamos você para conhecer melhor o museu. A guerra foi declarada em 1939, quando a Alemanha nazista invade a Polônia. O Brasil, na época, vivia o Estado Novo, que era um regime ditatorial comandado pelo Getúlio Vargas. No início, Getúlio assumiu uma postura ambígua frente à guerra, por ser ideologicamente próximo ao fascismo e economicamente próximo aos Estados Unidos. Havia um discurso na época de que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. Em 1941, o Brasil cede à pressão estadunidense e acaba assinando um pacto de defesa mútua com todos os países da América. Também cede Parnamirim, no Rio Grande do Norte, para a construção de uma base aérea dos aliados. Com o ataque a Pearl Harbor por parte dos japoneses em dezembro de 1941, o Brasil rompe de vez com o eixo e se aproxima ainda mais dos Estados Unidos. Com a tentativa de impedir que as mercadorias do Brasil chegassem até a Europa, os submarinos alemães afundam vários navios mercantes brasileiros. Os corpos das vítimas desses naufrágios boiam até a praia e a população se depara com a guerra de fato. Manifestações por todo o país, inclusive em Caxias do Sul, pressionam Vargas a declarar guerra, o que de fato acontece em agosto de 1942. Com isso, passa a ser feita a mobilização da Força Expedicionária Brasileira, que contava com mais de 25 mil homens. Por razões logísticas, a FEB embarcou para a Itália apenas 2 anos depois da declaração de guerra, já em 1944, integrando o 5º Exército Norte-Americano. Além de soldados de infantaria, o Brasil também enviou um grupo da Força Aérea. Foram também 73 mulheres que atuaram como enfermeiras na Legião Brasileira de Assistência. Quando o Brasil declarou guerra de fato, algumas mudanças aconteceram na cidade. Um decreto de Vargas proibiu o uso dos idiomas das nações do eixo, o que dificultou a vida da população aqui em Caxias do Sul, já que utilizavam majoritariamente dialetos italianos. A Praça Dante Alighieri, que a gente conhece hoje, mudou seu nome para Praça Rui Barbosa, enquanto a Avenida Itália mudou seu nome para Avenida Brasil. Quem fosse flagrado utilizando idiomas do eixo podia até mesmo ser preso, e o fenômeno foi observado em todo o Brasil. Devido à forte industrialização da região, 2 empresas locais produziam especialmente para a guerra: a Abramo Eberle e a Metalúrgica Gasola.
Essa última produzia munições para casos de defesa. E nesse contexto aconteceu um acidente. Uma explosão na fábrica acabou vitimando várias mulheres que tinham entre 14 e 20 anos, que há pouco tinham conquistado seu espaço no mercado de trabalho industrial. Lembra que tinha um pessoal que dizia que era mais fácil uma cobra fumada que o Brasil ir para a guerra? Pois então, essa expressão acabou ficando eternizada tanto no símbolo da FEB quanto naquele ditado popular, a cobra vai fumar, que é dito por aí até hoje. Os oficiais da FAB, por sua vez, treinaram nas bases norte-americanas na Flórida e no Panamá, onde comiam as mesmas rações, que não eram das mais agradáveis. Eles diziam que eram como avestruzes, comiam de tudo. Já em alto mar, aceitando a brincadeira, desenharam os símbolos do grupo de caça Sentapua, com o céu avermelhado, simbolizando o céu de guerra, e a avestruz fazendo referência àquela brincadeira. Aliás, você sabe o que é pua? É aquela furadeira manual. Então, quando o piloto recebia a ordem Sentapua, era basicamente furar o inimigo. Além disso, Sentapua era uma expressão cotidiana da época. Caso tenha interesse, há um documentário no YouTube chamado justamente Sentapua. O link vai ficar na descrição. A viagem de navio do Rio de Janeiro até Nápoles durava cerca de 20 dias. Durante esse período, os soldados tinham que ficar dentro de suas cabines, que tinham 3 metros quadrados, onde dividiam entre 9 soldados. A única luz que eles podiam utilizar era a infravermelha, e todos os rejeitos produzidos durante a viagem tinham que ficar com eles dentro do navio, tudo para que os submarinos alemães não identificassem ou rastreassem a frota. As primeiras baixas da FEB aconteceram já durante a viagem, com doenças que podiam se espalhar. Isso mostra um pouco da importância das vacinas, que eram obrigatórias para todos os soldados. De Nápoles, eles foram até Livorno, onde passaram um mês treinando com oficiais americanos, filhos de portugueses. Depois disso, foram rumo à Prova de Fogo, nos Apeninos, uma cadeia de montanhas do norte da Itália, a região mais rica do país, onde os alemães ocupavam posições de defesa. Uma das batalhas mais difíceis foi a tomada de Monte Castelo. Foram várias tentativas e os americanos, inclusive, chegaram a treinar uma divisão especial de soldados montanhistas, mas foi justamente a FEB que conseguiu tomar essa posição. Ao perder a posição, os nazistas se reagruparam na cidade de Montese, onde aconteceram combates urbanos com várias baixas e os brasileiros chegaram a lutar junto aos partigiani, os guerrilheiros da Itália. Na cidade de Montese, até hoje, anualmente acontece uma festa onde a população comemora a expulsão dos nazistas pelos brasileiros, inclusive com homenagens aos pracinhas. Outra batalha muito importante foi a de Fornovo, onde os brasileiros, junto aos antifascistas italianos, conseguiram render uma divisão de tanques alemães. Nessa oportunidade, foram cerca de 6 mil aliados contra aproximadamente 18 mil alemães. Durante a Segunda Guerra, os pracinhas combateram ao lado de britânicos e americanos, em uma divisão especial dos Estados Unidos. E é por isso que a maior parte do nosso equipamento era americano. A farda brasileira era muito parecida com a farda dos alemães, que poderia causar problemas durante os combates. Além disso, era a farda de um país de clima tropical, mas que estava combatendo um país de clima temperado. Então eles receberam essa farda dos americanos. Outro exemplo são os capacetes, fabricados pelos americanos e utilizados pelos brasileiros, por conta de sua maior resistência e tecnologia para a época. As botas dos Estados Unidos também eram preferidas, e geralmente eram utilizadas junto às polainas feitas aqui no Brasil. Você já deve ter visto essas plaquetas, né? Cada soldado recebia 2 delas, e elas tinham um nome e um registro, o tipo sanguíneo do soldado. Quando algum deles morria durante o combate, seu companheiro arrancava elas, e uma ele ia entregar para o seu comandante, e a outra ia colocar embaixo da língua do soldado morto, para facilitar o reconhecimento do corpo. Além dos milhares de feridos, cerca de 500 pracinhas morreram na guerra. Foram todos enterrados no cemitério da cidade de Pistoia, e a terra está dentro dessa caixinha. Mais tarde, os corpos foram trazidos de volta ao Brasil. Hoje estão sepultados no Rio de Janeiro, onde também há um monumento em homenagem aos combatentes da FEB. Além da vestimenta, também recebiam equipamentos individuais, como os equipamentos de primeiros socorros, os equipamentos de alimentação e o seu kit de higiene pessoal, com saboneteiras, escovas de dente, barbeadores. Tudo isso também era acompanhado por um manual de orações católicas. Cada soldado também contava com utensílios para realizar a alimentação. Cantis, copo de viagem, marmita, talheres, tudo feito de metal para utilizar como fogareiros de campanha. Além disso, os soldados recebiam 6 caixas de ração. Era a ração tipo K, essa que nós vemos aqui, era o tipo mais calórico e contava com chocolates e açúcar para manter o soldado com muita energia durante as batalhas. Enquanto os americanos ofereciam os restos aos civis italianos, os ingleses enterravam ou ateavam fogo porque entendiam que todo italiano era um inimigo. Já os pracinhas, quando faziam suas refeições, os primeiros a serem servidos eram as crianças, as mulheres e os idosos. Por causa disso, eles acabaram recebendo o título de Libertatori de Itália por parte dos civis. Outra diferença entre os brasileiros e outras tropas aliadas era na questão da miscigenação, já que tanto britânicos quanto americanos separavam suas tropas entre brancos e negros, diferente dos brasileiros, que contavam com tropas miscigenadas. Por isso eles acabaram recebendo o título de tropas coloridas por parte dos soldados americanos. Tem também alguns equipamentos de comunicação naquela época, por exemplo, a estação de rádio.
Ela ficava nos quartéis generais e era através dela que os comandantes coordenavam as operações na frente de batalha. As ondas de rádio produzidas por essa estação eram recebidas pela subestação receptora transmissora, que era carregada nas costas de um soldado, pesava entre 25 e 30 quilos e era levada ao campo de batalha. Havia também a comunicação por telefones que eram conectados por cabos de aço. O maior ficava com os oficiais, enquanto os telefones de uso individual eram levados para o fronte. O fone terra-aéreo era a tecnologia de ponta na época. O celular não foi tão utilizado porque o preço de produção dele era muito alto, mas ele tinha a vantagem de não precisar dos cabos de aço e também possibilitava o soldado pedir assistência falando diretamente com o piloto das aeronaves. Por último, mas não menos importante, temos este criptógrafo semelhante com os que estiveram na Segunda Guerra Mundial. É muito importante saber sobre ele para entender o contexto. O criptógrafo servia para decodificar as mensagens que os alemães trocavam entre si utilizando uma máquina chamada Enigma. Os especialistas dizem que só o criptógrafo encurtou a guerra em até 3 anos. Você conhece Alan Turing? Ele foi o idealizador dessa peça e a história dele está eternizada no filme O Jogo da Imitação. Daqui da região, mais de 160 jovens foram lutar na Segunda Guerra Mundial. Alguns como convocados, outros como voluntários. Todos esses voltaram com vida, porém não sem sequelas. Não só sequelas físicas, como perder um braço ou ficar cego, mas também as neuroses por traumas de guerra. Hoje, restam poucos. Aqui na cidade, o Sr. Alberto Arioli, de 94 anos, é o único. Ele é o maior memorialista da associação, tendo colaborado muito com seus companheiros febianos e registrado boa parte de suas memórias depois da guerra. Até um tempo atrás, ele vinha até o museu e também ia a outros espaços para compartilhar a memória dessa experiência. Aqui no museu, professores da rede básica de ensino têm à sua disposição vários materiais e atividades pedagógicas para ajudar os seus alunos a construir o seu conhecimento histórico acerca da Segunda Guerra Mundial. Possui também diversas fontes que auxiliam pesquisadores em suas produções acadêmicas. Todos os vídeos e documentários que nós indicamos a vocês também são reproduzidos aqui na nossa sala de vídeo. Também conta com uma biblioteca sobre o tema. Mensalmente, os familiares dos ex-combatentes continuam se unindo na associação, em almoços onde preservam e compartilham a memória dos pracinhas. Tudo isso faz parte do papel que o museu desempenha, de preservar a memória e a história desse período tão importante para a comunidade local e para o mundo. Vamos assistir agora o pronunciamento do presidente da Liga da Defesa Nacional, Núcleo de Caxias do Sul, senhor Marcos Antônio Tronca. Em nome da Liga de Defesa Nacional, Núcleo de Caxias do Sul, queremos agradecer o apoio recebido de todas as pessoas, instituições e organizações para a realização da 83ª Corrida do Fogo Simbólico da Pátria, que esse ano tem como tema nacional o Hino Nacional Brasileiro e como tema regional a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, e a participação dos gaúchos na Segunda Guerra Mundial. 2 temas relevantes. O primeiro por ser um dos símbolos nacionais e o segundo por homenagear os nossos verdadeiros heróis, jovens que na década de 40 do século passado deixaram suas casas, seus lares e foram combater em campos de batalhas europeus, mais especificamente na Itália, o fascismo e as forças nazistas. São os nossos heróis e não podem ser esquecidos. A Corrida do Fogo Simbólico da Pátria foi idealizada em 1938 por alguns gaúchos que pensaram em como criar um símbolo que retratasse o verdadeiro amor, a chama pela pátria. Desde essa data, 1938, o Rio Grande do Sul nunca deixou de organizar uma corrida do fogo simbólico da pátria, sendo até hoje o único estado que sempre realizou esse evento. Essa chama já foi acesa desde Viamão, quando foi a primeira vez que ela surgiu aqui no Brasil e no nosso estado, até mesmo na Itália, onde no cemitério de Pistoia foi acesa durante a década de 50 e depois trazida ao Brasil, onde circulou por todas as unidades da Federação. Uma curiosidade também é que aqui em Caxias, a Liga de Defesa Nacional foi criada e instituída no mesmo ano que foi criado o Fogo Simbólico, 1938. Estamos presentes em Caxias do Sul desde essa data. Esse ano, o Fogo Simbólico da Pátria foi aceso em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, seguindo depois para todo o interior do estado. Chegando em Caxias do Sul, no dia 24 de agosto, quando foi recebido e entregue ao senhor prefeito municipal
na Prefeitura de Caxias do Sul. De lá, seguiu e foi acolhido pelo Grupo Escoteiro Saint-Hilaire, que será o guardião da chama até o dia 31, hoje, durante o fogo de conselho. Este fogo de conselho tem uma característica muito peculiar e muito interessante. Ele é aceso e junto a ele é misturado as cinzas dos fogos de conselhos que já aconteceram na cidade. E no próximo ano, as cinzas geradas por esse fogo, por essa fogueira, será entregue a um novo grupo que será o guardião dessas cinzas e que no ano que vem, 2021, receberá o fogo simbólico da pátria e realizará o seu fogo de conselho. Realmente esse ano é um ano atípico, um ano que a pandemia do coronavírus assola a todos os países do mundo. E o Grupo Escoteiro Saint-Hilaire teve uma ideia brilhante, está realizando este fogo de conselho virtual, que realmente ficou na história, uma medida providencial e muito inteligente. No dia 1º de setembro, o fogo simbólico da pátria será conduzido do Grupo Escoteiro Saint-Hilaire até a nossa Praça Central Dante Alighieri, de frente à Catedral, por um grupo de atletas, dando início desta forma à nossa Semana da Pátria, que esse ano será de forma virtual. É importante que nós agradecemos à Liga de Defesa Nacional do Rio Grande do Sul, à Prefeitura de Caxias do Sul, ao Grupo Escoteiro Saint-Hilaire, além das secretarias que apoiaram a realização desta Semana da Pátria. Caxias do Sul está de parabéns, Caxias do Sul está um passo à frente. Essa Semana da Pátria realmente ficará na história. Parabéns a todos. Brasil. Neste momento, será acesa a fogueira do nosso fogo de conselho. A diretora-presidente do Grupo Escoteiro Saint-Hilaire irá depositar o carvão entregue pelas bandeirantes no fogo de conselho de 2019. Convidamos o personagem que representa Saint-Hilaire para acender a fogueira, utilizando uma centelha do fogo simbólico. O tema municipal desta Semana da Pátria homenageia o botânico Auguste de Saint-Hilaire, nascido em Orleans, na França, em 4 de outubro de 1779. Esteve entre os primeiros cientistas europeus a realizar pesquisas e explorações do Brasil colônia, entre os anos de 1816 a 1822. Em 2020, comemoramos os 200 anos de sua chegada ao Rio Grande do Sul, e vamos conhecer agora um pouco mais sobre a sua história, que é contada pelo ex-secretário executivo do Ministério da Cultura, gestor cultural e historiador formado pela URGS, e autor da série 200 anos da viagem de Saint-Hilaire ao Rio Grande do Sul e Uruguai, e criador do canal de podcasts Histórias de Viamão, senhor Vitor Ortiz. Olá pessoal, eu sou o Vitor Ortiz e com muita satisfação eu venho aqui participar da chegada do Fogo Simbólico de Caxias do Sul, a convite do grupo de escoteiros Saint-Hilaire.
Este convite advém do fato de que eu sou o criador do canal Histórias de Viamão, que neste momento está trazendo uma série de podcasts, programas de áudio, sobre os 200 anos da viagem do botânico e naturalista Saint-Hilaire pelo Brasil, mas especialmente pelo Rio Grande do Sul e o Uruguai. O Saint-Hilaire ele chegou ao Rio Grande do Sul no dia 5 de junho de 1820, quando atravessou o Mampituba. Naquele momento estavam recém-construindo a capela que existe lá de São Cristóvão, até hoje em Torres, né? Naquele ponto. Torres estava recém se formando. Ele vai fazer um percurso inicial pelo litoral norte em direção a Porto Alegre. Nesse percurso ele observa a Serra Geral e descreve também, isso é uma característica dos apontamentos que ele vai fazendo no seu diário. Ele não fala apenas das plantas, da flora ou dos animais, ele também montava uma coleção de pássaros para levar para a Europa. Ele fala também da geologia, da geografia e descreve a Serra Geral, a paisagem da Serra Geral, que naquele momento, nós sabemos, era muito pouco habitada. Caxias do Sul, por exemplo, a colonização italiana só vai começar a partir de 1875, 50 anos depois, mais ou menos, desta passagem do botânico pelo Rio Grande do Sul e Uruguai. Ele vai fazer esse percurso pelo litoral norte, chegar por Capivari, Viamão, até chegar no dia 21 de junho em Porto Alegre, que na época já era a sede da capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul. Ele vai fazer uma descrição muito rica das características da cidade de Porto Alegre naquele momento, que recém tinha cerca de entre 10 e 12 mil habitantes. Ou seja, era uma cidade bastante pequena perto do que é hoje, quando tem 1.300.000 habitantes. Mas entre aqueles 10, 12 mil habitantes de 1820, ali em Porto Alegre, Saint-Hilaire vai registrar que 40% da população era de negros escravos. Ele também vai fazer uma descrição muito rica dos detalhes da organização urbana de Porto Alegre, do Cais do Porto, e vai se referir com muita ênfase ao circuito de navegação que está estabelecido entre os rios que chegam, entre eles o Jacuí, desembocam no Guaíba e formam a Lagoa dos Patos, e essa lagoa que vai sair lá embaixo em São José do Norte, Rio Grande. Depois de Porto Alegre, ele vai fazer esse percurso por terra. Ele volta em direção ao litoral e percorre aquela faixa de terra extensa que existe entre a Lagoa dos Patos e o litoral atlântico, até São José do Norte. Ali ele vai atravessar a Lagoa dos Patos e chegar a Rio Grande. E de a Lagoa dos Patos, o canal da Lagoa dos Patos, né, que desemboca exatamente entre São José do Norte e Rio Grande. Dali ele vai para Pelotas e vai conhecer as charqueadas. Naquela época, o principal ativo econômico do Rio Grande do Sul era o comércio do charque. E o centro charqueador do Rio Grande estava justamente em Pelotas. Ali ele também vai testemunhar, né, como o sofrimento dos negros que trabalham nas charqueadas e que servem às famílias oligárquicas, né, que naquela época eram muito ricas, porque o charque foi um negócio realmente muito rentável, né? Mais uma vez ele vai se reportar, né, a presença indígena. A Batalha de Taquarembó, por exemplo, né, tinha resultado no aprisionamento de cerca de 400 indígenas que lutavam ao lado de Artigas. Artigas era o libertador do Uruguai. Esta batalha tinha ocorrido em janeiro daquele ano de 1820. E muitos desses índios ele já tinha encontrado em Torres e em Porto Alegre. De Pelotas, Saint-Hilaire vai seguir em direção ao Uruguai até Montevidéu. E Montevidéu e Colônia do Sacramento. Colônia do Sacramento é uma
cidadela portuária, uma cidade portuária que está bem de frente de Buenos Aires, que foram fundada por portugueses no ano de 1680. Essa batalha que eu referi antes, de Taquarembó, ela era parte de um processo de conquista do Brasil deste território da Banda Oriental. A Banda Oriental era o nome antigo que se dava ao Uruguai. Justamente no ano seguinte, essa passagem do Saint-Hilaire, em 1801, o Brasil ocupou formalmente o Uruguai, estabelecendo aí a chamada província Cisplatina. Essa província pertenceu ao Brasil até que o Uruguai se tornou independente. E aquele momento era o momento da conquista do território uruguaio pelos portugueses, né? Portugueses e colonos crioulos brasileiros. Bom, do Uruguai, Saint-Hilaire vai seguir de volta, voltando para o norte, em direção às missões. E ele vai fazer uma rica descrição das missões. As missões já não pertenciam mais aos jesuítas e aos índios. Eles tinham sido expulsos ainda no século XVIII, né, cerca de quase 70 anos antes dessa passagem do Saint-Hilaire, por um acordo de portugueses e espanhóis, que decidiram pela ocupação das missões e pela expulsão dos jesuítas. Esse movimento resultou na trágica Guerra Guaranítica, da qual surgiu um herói que até hoje é muito referenciado e muito conhecido e respeitado, que é Sepete Araju, o líder da resistência indígena. Bom, das missões, depois de descrever muito sobre isso nos seus diários, nos seus apontamentos, ele vai descer até encontrar o rio Jacuí e vir pelo rio. O rio Jacuí, ele chega até quase as missões e é navegável até Porto Alegre. Então ele vai descer pelo rio Jacuí de volta a Porto Alegre, chegar em Porto Alegre quase já um ano depois, já em 1821. Ele vai permanecer alguns dias ainda em Porto Alegre e depois retornar pelo Guaíba, Lagoa dos Patos, sair na foz da lagoa lá no mar Atlântico, lá à altura de Rio Grande, da Praia do Cassino, mais ou menos onde se localiza isso. A praia existe hoje, na época não existia, e vai por mar retornar até São Paulo, onde ele tinha deixado muitos dos seus pertences. A viagem do Saint-Hilaire, ela tinha começado em 1814 e já estávamos no ano de 1821. Em 1814 ele vem ao Brasil no contexto da missão do Duque de Luxemburgo, que tinha como principal objetivo a reaproximação do Reino da França, então restaurado aos Bourbons, depois da derrota definitiva de Napoleão Bonaparte, e a coroa portuguesa, na época estabelecida no Rio de Janeiro. E a coroa portuguesa, Dom João VI e toda a sua corte, veio para o Rio de Janeiro em 1808, justamente fugindo de Napoleão Bonaparte, fugindo dos franceses. Como Napoleão tinha sido derrotado e a coroa na França tinha sido restaurada à família dos Bourbons, né, essa reaproximação era natural e estava ocorrendo, incluindo missões diplomáticas de estudo científico como essa da qual fazia parte o Saint-Hilaire. O Saint-Hilaire veio em 1814 e foi se hospedar na chácara de Ciro Langsdorff, que era um outro pesquisador, embaixador russo, um outro naturalista, estudioso da botânica. Havia naquela época muita curiosidade na Europa sobre as Américas. Não havia televisão, não havia fotografia, não havia cinema, né? Não havia internet. Então, na Europa se ficava sabendo sobre detalhes de como era o Brasil, as Américas, a partir dos relatórios dos diários desses viajantes. Foram muitos os viajantes, não só viajantes que escreviam, também viajantes que pintavam as paisagens, né, e registravam imagens a partir do desenho ou da pintura. Era assim que se podia saber como era o Brasil e as Américas
há 200 anos. Eu agradeço muito ao Grupo de Escoteiros Saint-Hilaire de Caxias do Sul e a todos os caxienses por esta oportunidade. Até breve! Vamos ver agora o que os nossos jovens do Grupo Escoteiro Saint-Hilaire prepararam sobre o nosso patrono, Auguste de Saint-Hilaire. E hoje vim falar sobre o botânico Auguste François César Provençal Saint-Hilaire. Saint-Hilaire foi um botânico nascido em Orleans, na França, em 4 de outubro de 1779. Esteve entre os primeiros cientistas europeus a realizar uma pesquisa de explorações no Brasil colônia entre os anos de 1816 e 1822. Saint-Hilaire visitou os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esteve em Minas Gerais em 3 ocasiões e permaneceu em Goiás por 15 meses. Em suas visitas às cidades e vilas, ele relatava as características socioeconômicas locais, a arte, a vida religiosa, a geografia, a agricultura, o comércio e os costumes. Suas observações se juntam com relatos da fauna e da flora, e enquanto possam soar de forma às vezes crítica, eram acompanhados por sugestões de melhorias e soluções aos problemas enfrentados. Passou por várias dificuldades, como escassez de alimentos, abrigos improvisados e medo de animais selvagens. Mesmo assim, catalogou milhares de plantas e espécies de animais. Em 1822 foi obrigado a voltar para a França porque foi envenenado com mel de vespa. Na França, publicou 5 livros sobre sua pesquisa no Brasil. Ele leva homenagem de várias formas, em nome de ruas, praças e aqui mesmo nosso grupo escoteiro. Eu me orgulho muito de participar de um grupo que tem o nome de uma pessoa que foi muito importante para o nosso país. No Grupo Escoteiro Saint-Hilaire, levamos com muito amor seu nome e seu legado, o amor à natureza. Neste momento, será recolhido o carvão que será depositado na urna, que vai ser entregue pela diretora-presidente do Grupo Escoteiro Saint-Hilaire, a diretora-presidente do Grupo Escoteiro do Mar, Barão de Tefé, senhora Mônica Casagrande. O Grupo Barão de Tefé será o grupo responsável pela Semana da Pátria de 2021. O Gemar Barão de Tefé foi fundado no dia 31 de agosto de 1994, em um fogo de conselho da Semana da Pátria. Por se tratar de um grupo escoteiro da modalidade do mar, dedica-se, além das atividades normalmente executadas pelos grupos escoteiros, a atividades náuticas. O nome do grupo foi inspirado ao navio de apoio oceanográfico Barão de Tefé, o primeiro navio brasileiro capaz de operar em regiões glaciais, e que, em 1994, estava encerrando suas viagens ao continente antártico. O grupo tem sua sede localizada na Universidade de Caxias do Sul, próximo ao zoológico, e conta atualmente com 90 integrantes, entre jovens e chefia. Convidamos a todos para cantarmos o hino rio-grandense. Como a aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nessa ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta pra ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância
nesta ímpia injusta guerra. Sirva nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Estamos chegando ao final do nosso fogo de conselho. Agradecemos a todos que estiveram conosco até o momento. Agradecemos principalmente aos nossos voluntários e amigos que aceitaram este desafio e fizeram acontecer. Um fogo de conselho diferente, em um momento muito diferente das nossas vidas, mas que com certeza ficará em nossa lembrança e em nossos corações. Fizemos história. Convido a todos para, neste momento, fazermos a nossa cadeia da fraternidade, juntando nossos pensamentos e corações e emanando nossas energias para o universo. Vamos juntos cantar a canção da despedida, com a certeza de que bem cedo, junto ao fogo, tornaremos a nos ver. Um fraterno abraço, sempre alerta. Senhor, fortalece-nos para que possamos ser homens honrados e leais, atentos às necessidades de nosso próprio amigo e irmão de todos, formando uma só família em todo o orbe. Que o convívio com a Mãe Natureza nos ensine a ciência do viver harmônico com ordem e disciplina. Que a alegria seja o nosso cotidiano e o respeito a chave do nosso bem viver. Envolve-nos a tua luz, para que purificados e fortalecidos em teu amor, possamos viver a cada instante, em todos os níveis, esferas e dimensões, a renovação da nossa promessa.